Senhoras e senhores, o Grêmio Futebol Porto Alegrense caiu. O Grêmio caiu para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. E por que eu digo que o Grêmio caiu? Não é só pela tabela. Tem um fator que eu vou falar aqui muito ligado ao time do Grêmio, aos times do Grêmio de 2016 e 2017, que me deixam muito claro que agora, em 2021, o Grêmio caiu. Claro que a tabela também sugere isso com muita força, não precisa ser muito gênio para fazer uma afirmação como essa, mas muita gente aí que acompanha o canal tem visto as minhas projeções e a minha insistência em dizer que ainda dá e, né, em não jogar a toalha. E esses dias eu fiz uma live fazendo aí uma simulação ao vivo das últimas rodadas, né? E na minha simulação o Grêmio escapava. E eu poderia muito bem dizer agora, gente, ainda estamos vivos, só tem que fazer uma adequação agora, porque faltavam 8 jogos e eu simulei 5 vitórias do Grêmio, 2 empates e uma derrota. Então eu poderia muito bem dizer, o Grêmio continua ganhando dos 5 que eu falei que ganhava, né? Flamengo com time reserva, Bragantino também provavelmente poupando, Galo na última rodada provavelmente com um time bem descaracterizado também, 3 vitórias, Chapecoense em Chapecó, eu previ uma vitória do Grêmio e eu tinha previsto essa contra o América Mineiro, né? Fechavam 5 vitórias. Aí os 2 empates eu tinha colocado Bahia em Salvador, São Paulo aqui em Porto Alegre e perdia para o Corinthians lá em São Paulo. Eu poderia muito bem dizer, gente, agora o que mudou é que talvez o Grêmio tenha que ganhar do São Paulo em casa ou do Bahia em Salvador, né, em vez de empatar. E talvez tenha que, claro que aí depende também dos outros resultados, da tabela, mas para seguir a minha simulação, teria simplesmente que, em vez de perder para o Corinthians lá em São Paulo, segurar um empate. Ainda dá, ainda é matematicamente possível, são 7 jogos, tem que buscar 5 vitórias e talvez 2 empates, ou sei lá, depende muito, né, da pontuação que vai ser o corte esse ano, mas enfim. Eu poderia dizer isso, né? Se eu tivesse com aquela cabeça dos últimos vídeos, provavelmente seria isso o que eu estaria dizendo. Mas, assim, teve arbitragem hoje, né? Nos prejudicando, teve de tudo um pouco. Foi um absurdo, um árbitro patético, um VAR patético, tudo irritante. Mas, assim, não dá para tapar o sol com a peneira. O time do Grêmio, o que fizeram com o time do Grêmio foi um crime, eu falo disso há tempos, quem me acompanha aqui ou nas redes sociais sabe, não é oportunismo, eu falo há tempos do sucateamento do elenco do Grêmio e assim, gente, é patético. O Grêmio é um dos piores times do Brasileirão, sim, talvez um dos 4 piores mesmo, mas que seja um dos 6 piores, está na margem de erro aí de acabar caindo, sabe? Mas eu não duvidaria que o Grêmio é um dos 4 piores times. A gente com Diego Souza jogando em 2021, novembro de 2021. O Diego Souza, se tu doa ele pro América Mineiro, ele não entra em campo, cara. Ele não entra em campo. Pro Atlético Goianiense, o Diego Souza, vamos doar ele, ele não entra em campo. Alisson de meia armador. O Alisson que até eu acho que a galera pega muito no pé dele, ele é um cara bem médio, bem razoável para um time que está ajeitado, né? Não para ser a solução de um time bagunçado ou ruim, mas ainda assim o Alisson é discutível, é um cara mediano, é um cara só para ser coadjuvante na posição dele. Imagina tu querer transformar ele em meia armador, né? Então assim, tô dando 2 pequenos exemplos aqui, mas o time do Grêmio salvando-se 2 ou 3 ali e olhe lá, é uma grande várzea. O time do Grêmio foi talhado minuciosamente para a segunda divisão. Desde 2017, 18, né, o elenco vem sendo... os diagnósticos dessa direção, que não entende nada de futebol, sempre são tardios e ou equivocados. Né? E dentro do futebol, os diagnósticos são absurdos, então, cara. O que é o Campaz jogando futebol? Uma direção que
resolveu contratar Vila Sante, Borja, não sei o que, o próprio Campas, resolveu contratar em agosto, sei lá que mês era isso, mas se bobear em agosto, os caras se deram conta que talvez precisavam de reforços para lá do meio do ano, sabe? E aí eles sentiram o cutuco ali do Z4 e falaram, não, vamos fazer a maior contratação da história do Grêmio, colocaram 20 e tantos milhões de reais no Campas, cara. É um Gui Azevedo que habla. O cara, ele toma todas as decisões erradas e aqui está a raiz do rebaixamento do Grêmio. Não é o Campas, o nosso problema não é o Campas, mas o problema é a minha ficha caiu hoje, né? Que talvez já devesse ter caído há mais tempo e meu fanatismo segurava ela, mas a minha ficha caiu hoje que a gente está rebaixado e já era. E por mim poderia começar agora uma reformulação de elenco, demite esse Mancini que é um bundão, o cara tava de risadinha ali no final do jogo com os caras do América Mineiro, um cara que não tem expressão, um cara que faz substituições burocráticas para um time que está caindo, um cara que não tem sangue, não tem interpretação do contexto, um cara que para mim tem que ser demitido, né? Não tem que jogar ano que vem, não tem que estar à frente do Grêmio ano que vem, nem na Série B, nem na Série A, em lugar nenhum. Então, por mim, começa a reformulação desde já, né? Mas a ficha caiu, a minha ficha caiu, cara. Quando eu comecei a me dar conta, e não é de hoje, é talvez desde 2018 para 2019, né, que a gente observa esse fenômeno que eu vou falar agora. Ali a gente viu a vaca indo pro brejo. Que foi o seguinte, cara, eu não entendo muito de táticas, tá? Eu não sou um cara teórico do futebol, eu sou torcedor, eu sou sangue, eu sou raiz, eu sou emoção, sentimento, eu faço umas análises mais nessa linha. Eu não fico dizendo do quadrante, né? Porque o 4-1-2-1 e não sei o que. Eu não nem domino e nem gosto muito dessa área. Eu tenho uma noção, é óbvio, né? Por gostar de futebol, mas não é minha área. Então, assim, cara, mas tem uma coisa que eu observo que em 2016 e 2017 eu comentava nas minhas redes sociais, meus textos, em outros lugares, para as pessoas que me conhecem e tal, eu falava como era surpreendente aquele time do Grêmio, né, dessa época aí de títulos e tal, como era surpreendente que os caras tomavam as decisões corretas a quase todo o momento. A quase todo o momento. E isso me saltava aos olhos, obviamente vendo os jogos do Grêmio, mas principalmente quando eu estava vendo outros jogos, porque a gente se acostumava com aquele padrão Grêmio, aí a gente ia secar o Inter, por exemplo. Aí o Inter pegava o América Mineiro. Cara, era um desespero torcer pro América Mineiro, sabe? Ou até em jogo de Libertadores, jogo que tinha algum resultado cruzado ali que nos interessava por algum motivo. Qualquer tipo de jogo, cara, que eu tava torcendo por alguém ali, por algum interesse, eu via o desespero que era torcer para esse outro alguém, porque eu estava acostumado com o Grêmio. E isso se deve, na minha opinião agora, se deve a dois fatores. Ao fator inteligência do atleta, né? O Cruyff, nada mais nada menos que Johan Cruyff, o cara era uma lenda como jogador e como treinador, né? Holandês. Ele dizia algo tipo, o futebol é 10% jogado com as pernas e 90% jogado com a cabeça, sabe? Então ali juntou talvez uma galera, o próprio Luan, que tem seus problemas, tinha essa inteligência, o Maicon na fase boa, o Arthur, o Jailson, o Douglas, sabe? Todo mundo, cara, que juntou naquela geração tinha esse senso aguçado de entender o futebol, o contexto, o raciocínio rápido, a jogada certa. E é óbvio que também isso está ligado a um time bem treinado. Um time bem treinado nada mais é do que criar mecânicas para que as decisões certas sejam tomadas mais no automático, assim, sabe? Um time bem treinado faz isso com fluidez. Às vezes um cara até meio burro taticamente vai tá ajudando a engrenagem porque ele foi treinado assim, meio, cara, quando tu pegar a bola, faz A, faz B, faz C, deixa de fazer aquilo, volta para lá. Ele não vai nem entender o contexto macro da situação, mas se ele fizer a partezinha dele, o contexto vai fluir, né? Então eu acho que é um misto das duas coisas e ali pode ter mérito do Renato, pode ter um pouquinho de herança do Roger, pode ter qualquer coisa, mas tinha um time mais organizado, fato, e tinha um grupo de jogadores que também ajudava com a sua inteligência, cara. Agora,
E não me venham com, mas é um nervosismo, porque pressionado, o time fica nervoso, é muita pressão. Cara, eu observo isso acontecendo com o Grêmio desde 2018 ou 2019. Agora estourou em 2021, mas é um festival de decisões erradas. Os caras tomam sempre a decisão errada. O Campaz, ele é um ícone desse quesito, né? Tinha que ter assim, bota ali no Google, tomar decisões erradas. Tinha que abrir uma página da Wikipedia com a foto dele, sabe? Né? O Campaz é isso. Até se tu for olhar, ele pode ter habilidade, uma certa velocidade, alguns atributos ali, mas assim, a tomada de decisão dele é patética. O cara tá sem ângulo, tem 5 companheiros na área, ele tenta chutar pro gol, né? Aí o cara tá não sei o que, tem 5 caras em volta dele, ele tenta driblar os 5, em vez de pifar alguém. Então assim, é muita decisão errada. Isso destrói qualquer time, destrói qualquer tática, qualquer volume de jogo, qualquer iniciativa, qualquer individualidade, destrói tudo. Tudo. Claro que pode estar um pouquinho acentuado agora pela pressão, pelo nervosismo dos caras, mas assim, é uma regra do Grêmio e não é de hoje. E por isso que eu estou dizendo que o Grêmio caiu. Por isso que eu estou dizendo. Não é porque precisamos ganhar 5 jogos de 7 ou 6 talvez, né? E o Grêmio mal e mal ganhou isso em todo o campeonato, blá blá blá. Essas coisas aí, óbvio que são lógicas e são relevantes, mas assim, eu tava pensando num sprint final, com o Grêmio em outra pegada, e mostrou já alguma coisa contra o Fluminense, e jogou bem contra o Galo, e vamos lá, e no Bumba Meu Boi, daqui a pouco são só 5, 6 jogos, dá pra fazer acontecer. Então eu me apegava nisso, sabe, cara? Gente, eu ia falar, sabe, cara? Eu me apegava nisso, só que assim, não tem condições disso acontecer com esse time que não consegue fazer o elementar do futebol, sabe? A gente simplesmente não vai ganhar da Chapecoense, Chapecó. Talvez até a gente ganhe de um Flamengo desinteressadíssimo, com um time sub-12, de um Galo já de férias que vai mandar a comissão técnica para jogar contra a gente. Talvez a gente até ganhe de um Bragantino que sabe-se lá como é que vem também pegar o Grêmio às vésperas da final da Sul-Americana. Talvez a gente até ganhe, mas ainda precisa de 2 vitórias. Vai ganhar do São Paulo na Arena? Com esse time aí? Nessas condições aí? Vai ganhar da Chape lá fora? E tem Bahia ainda em Salvador, não vai ser atropelado pelos caras lá no estádio pulsando, né? Tem Corinthians ainda em São Paulo, os caras talvez ainda buscando um G4, alguma coisa no campeonato, e loucos para nos rebaixar, né? Porque o rebaixamento deles foi dentro do Olímpico, né? Lembram? Tem mais essa. Então nós vamos conseguir arrancar pontos desses caras também? Eu acho muito difícil, para não dizer impossível. E assim, eu sei que o Grêmio é imortal, eu sei que tem Batalha dos Aflitos, tem um monte de história aí para contar, mas também tem um monte de história que a gente não conseguiu contar, né? Também tem um monte de coisa que deu a lógica. E são a maioria, né? Então a lógica neste momento é que o Grêmio já está na Série B 2022. Salvo uma reviravolta fantástica, épica, histórica, mágica e totalmente improvável. Óbvio que tem um lado meu aqui que ainda tem uma chama acesa que vai torcer para isso acontecer, mas a minha razão e até mesmo o grosso da minha emoção já entenderam que caímos. Por mim, que comece amanhã a reformulação. Inclusive, demitindo Mancini, para mim, não teria problema algum. Falaremos mais sobre isso, sobre a queda do Grêmio, sobre os próximos jogos, sobre os próximos passos, mas por hora era isso. Feito, falou, abraço.